Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos a esse seminário, né? Conforme um abençoado me falou, André, é um verdadeiro seminário em graça. E realmente essa é a nossa intenção, porque nós estamos na 8ª parte do livro de Apocalipse. E olha, não vamos parar por aí. Nós temos muito mais coisas a acrescentar, principalmente agora que nós estamos bem alicerçados, né? Estamos bem maduros em relação ao livro do Apocalipse, né? Então, na última mensagem, nós passamos a entender o motivo pelos quais esses escritos foram destinados à Ásia, a quilômetros de distância de Jerusalém, onde ocorreu o epicentro da ira de Deus. Nós vimos que foi necessário para mostrar principalmente aos irmãos daquela igreja que estava afastado de Jerusalém, né, que o novo de Deus, a proposta do novo de Deus para a sua igreja seria diferente em todos os aspectos do que foi a velha aliança. Sendo que nós, ao olharmos para os dias de hoje, aí vale uma crítica, estamos vendo o que? De nada adiantou, não é verdade, abençoado? Pois o cristianismo tradicional nada mais é do que a extensão do judaísmo, com algumas diferenças. Mas você olha os paramentos hoje dos padres, principalmente nos nossos irmãos católicos, é uma continuação. E de certa forma também, os protestantes estão indo atrás. Então, nós temos sido despertados para este entendimento, para buscar na palavra o entendimento correto, a interpretação correta. Porque a nossa interpretação, ela é uma interpretação que ela se baseia nos escritos da Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia só por ela basta. Nós entendemos que não precisamos buscar externamente, principalmente depois do ano 70, buscar fatores externos para complementá-la. Nós não entendemos desta forma, entendemos que tudo se resume a ela. Por exemplo, o livro do Apocalipse, nós dentro do próprio livro, como vou mostrar hoje, nós encontramos interpretações e não precisamos fazer uma exegese, como o sistema fez em relação às 7 igrejas da Ásia. Nós vimos quais foram os objetivos que foi na entrega àquela igreja que acabei de falar e na última parte. Então, esse tipo de interpretação nossa é uma interpretação preterista, a mais correta das escrituras. Por quê? Porque ela está dentro do contexto literário da Bíblia, ela respeita o aspecto histórico e cultural e o contexto em que ela está inserida. Então essa é a maneira mais adequada de interpretação. Então Deus tem nos despertado a buscar essa palavra. E hoje vamos abordar o dia do Senhor e vamos ver o que significa esse dia. Vamos também abordar as 7 igrejas da Ásia. E claro, vamos refutar o entendimento de que as igrejas, conforme o sistema prega, representam pontos no tempo, como ensina o futurismo. Ou seja, para eles, hoje nós estamos no período da igreja de Laodiceia, a última igreja. Mas antes de continuar neste estudo maravilhoso que nós estamos fazendo, eu preciso passar para vocês algumas informações. E a primeira dela é pedir para você se inscrever. Se inscreva no nosso canal, principalmente se o nosso canal tem despertado. E essa é a nossa intenção. A nossa intenção não é que você, o André está dizendo, vamos seguir o André, vamos deixar de seguir. Esquece o André, eu sou apenas um porta-voz aqui daquilo que eu tenho visto. Então, se você se interessa por essa palavra, principalmente aí no que tange ao livro de Apocalipse, se você hoje está mais bem chegado desse livro, então se inscreva no nosso canal. Não faça como há muitos aí que não se inscrevem, né? Se inscreva, porque você vai estar dando uma força para nós continuarmos aqui no YouTube. Porque o YouTube parece que está fazendo uma limpa aí, né? Só vai ficar somente canais que ela acha, a plataforma acha que deva ficar. Então é importante você se inscrever. É importante também você deixar o like, tá bom? Já deixa o like aí, abençoado. Se você também não gostar, deixa o dislike, porque só assim o YouTube desaparece com a graça pura da tua frente. E comentem à vontade, façam comentários, isso é importante para nós. Obrigado a todos aqueles que comentam, um beijão no coração de todos vocês que estão unidos aí nesse mesmo propósito. E compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Agora,
Se você quiser um luxo, o YouTube te dá. É só você apertar essa ampulhetazinha, esse sininho aí, pronto, você vai ser avisado aonde você estiver que a Graça Pura está no ar. Tá bom, meus irmãos? Vamos prosseguir então. Vou falar um pouco das nossas apostilas. Inclusive, se não me engano, a apostila número 3 ou número 2, tem um tema lá que eu abordei, chamado E o Mal no Reino de Deus, né? É um ponto, uma mensagem que eu trouxe, que está lá, né, na apostila, em que a gente analisa a questão do mal, sob a ótica de que o mal veio para corrigir. O mal não foi tirado do reino de Deus. O mal continua, e o mal ele serve de correção, porque é onde aponta o mal. Sendo que, de acordo com o sistema religioso, que conseguiu dividir o mal em diabo e o bem em Deus, criou-se dois seres espirituais que lutam pela alma do homem. Essa é a história que o sistema religioso inventou. Aquele que não obedece à igreja vai para o inferno, e aquele que obedece o pastor e o padre vai para o céu. Essa é o resumo da ópera. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecerem no Brasil, como foi o caso, né, aquele massacre lá daquelas crianças, uma coisa horrorosa, horrível, horrenda. Eu tenho que tocar nesse assunto, que isso faz parte de todo esse compêndio. Então, abençoado, se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do mal, eu convido você a adquirir as nossas apostilas. Hoje nós temos 9 apostilas, e todas elas são, elas vão te dar base, vão te dar estrutura para que você entenda como é viver no reino de Deus. Não somente tem a palavra da escatologia que nós estamos abordando, como tem a palavra pura da graça, como viver no reino de Deus. Isso é muito importante. Então, aqueles que já adquiriram hoje, têm falado para mim que tem transformado a vida delas, porque passa a falar diferente. Esse é o nosso único objetivo, meu irmão. Te dar base, te dar estrutura, como nós estamos fazendo agora no livro de Apocalipse, e que também já está nas nossas apostilas. Então tudo isso é para que você tenha base, para que você desenvolva o seu ministério, para que você passe também a ser uma pessoa com visão, para que quando essas pessoas te abordem em relação à questão do mal, você saiba responder, meu irmão. Porque nós pregamos que estamos no reino de Deus, e nós somos afrontados quando acontece isso, né? E aí, o teu Deus? E agora? Como muitos ateus fazem, né? Como pessoas do sistema religioso. E agora? Não existe diabo? E é isso que eu falo, tá vendo? Esses caras ficam falando que não tem diabo. Então você vai ter a resposta na ponta da língua, meu irmão. E isso é importante. Então, para você aí que pensa que tem, de repente, quer falar melhor dessa palavra, né? Quer dominar esse assunto, então eu te aconselho. Tá? Isso é para quem quer. Quem não quer, meu irmão, vai ficar aí, dá a resposta que você tem que achar que dá, e espero que seja melhor. Mas para você que leva a sério isso, entende, está aí as nossas apostilas que vai te ajudar. Para você que se reúne em graça, principalmente, porque tem vários temas aqui, tá legal? E também para deixarmos um legado aí para as próximas gerações. Que venha mais livros, igual a Doutrina do Inferno, que eu vou falar agora. Que venham canções como a do abençoado Lucas, que venham como o abençoado Gilmar também, que venham livros, que venham apostilas, que venham tudo abençoado, que seja para agregar essa palavra. Nós precisamos dissipar essa palavra. Nós estamos aqui, a nossa geração talvez, devido à contaminação religiosa, hoje a nossa mente está totalmente deturpada por causa do sistema religioso. Por mais que nós estejamos em graça caminhando, eu estou há 25 anos e eu ainda vejo na minha vida resquícios do cristianismo tradicional. Mas nós temos que preparar o terreno para as próximas gerações, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para que eles possam, de alguma maneira, entender 100% dessa palavra e que não haja resistência. Mas isso depende de nós hoje. Eu vejo os abençoados relatando em relação à questão do livro. Teve uma abençoada aí que esqueceu, eu já falei isso, ela esqueceu de propósito na casa da mãe dela, onde as irmãs e a mãe são tudo cristã, evangélico. Ela esqueceu o livro propositalmente, e depois de 10 dias, uma das irmãs tinha lido o livro, ligou para ela, falou assim: olha, irmã, você esqueceu o livro aqui, o livro está aqui em casa, pode vir pegar. Mas você sabe que eu já estou começando a pensar igual você.
Por quê? Porque o livro desperta isso, irmão. O livro é uma crítica à doutrina do inferno, no caso aí desse livro, A Doutrina do Inferno. Quando você começa a questionar estas coisas, nasce em ti um espírito crítico que você vai começar a ver não somente essa doutrina e você vai ficar com a pulga atrás da orelha das outras doutrinas. E você vai buscar. E quando você buscar, meu irmão, você vai encontrar fundamentos. E quando você encontra fundamentos, como nós encontramos, o que a gente faz? Imediatamente a gente rompe os laços lá do cristianismo tradicional. Nós não rompemos os laços com as pessoas. Nós continuamos amando a essas pessoas e respeitando, porque nós entendemos que ela está fazendo aquilo de coração. Mas passamos a entender melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, se você aí quiser adquirir as nossas apostilas, entre em contato hoje mesmo através aí do nosso WhatsApp. Tá legal? Bom, abençoados, vamos então a cereja. Olha, a mensagem de hoje promete, né? Vamos então a cereja do bolo? Vamos nessa então. Vem pra graça que eu te explico. Então, meus amados irmãos, como eu disse lá no início, que Apocalipse está desvendando para você, né? O que o Apocalipse está desvendando para você, vamos então entender a partir de agora o que é o dia do Senhor. E eu já vou começar dizendo que o Apocalipse é o dia do Senhor. E esse dia teve começo, teve meio e teve fim. Nestes objetivos deste livro. Porque ele tinha um objetivo. O objetivo era mostrar às 7 igrejas da Ásia a destruição, o julgamento de Deus daquilo que Jesus falou daquela geração, né? Jesus me falou que essa geração era tão perversa que o sangue de todos os inocentes, né? Jesus não falou que somente os inocentes de Israel, os inocentes do mundo, desde Caim, desde Abel, né? Desde Abel até Zacarias. E dali o Senhor ainda falou: eu vou enviar para vocês muitos e vocês o matarão. E foi o que aconteceu, não é verdade? Mataram o Messias, depois mataram os discípulos, mataram os seguidores de Jesus. Quem matou? A geração perversa que Jesus fala. Então o objetivo era mostrar essa destruição, para que através desta destruição, conforme eu falei, houvesse na mente dos irmãos do primeiro século que o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. É um mundo novo, é algo novo de Deus. Então era necessário isto. Foi isto que aconteceu e é isto que o Apocalipse está mostrando. Então o Apocalipse é o dia do Senhor. E vamos começar lendo uma passagem, analisando ela, muito interessante, que fala do dia do Senhor. E está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E aqui começa a nossa viagem na palavra. Diz o texto: eu estava no Espírito. Atenção no que João está dizendo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta. Então a primeira coisa a se notar, né, nesse texto é que esse dia do Senhor, específico nas escrituras, nessa parte aí, já aconteceu, tá? E ela faz parte de um passado. Agora existem, atenção no que eu vou falar, existem outros dias do Senhor, se nós formos analisar ou fazer uma conjectura para usar, para aplicar nos dias de hoje. Por exemplo, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Eu considero o dia do Senhor, por exemplo, o dia em que as escamas dos meus olhos caíram. Eu considero como o dia do Senhor. E com todos nós. Ou seja, o dia do Senhor vem quando algo impacta as nossas vidas, quando é um divisor de água. Então eu entendo que ali é o dia do Senhor. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, eu estou conjecturando. As palavras que estão na Bíblia sem ofender o seu conceito e a sua interpretação. Mas biblicamente falando, nas Escrituras,
este foi em Apocalipse o último dia do Senhor. E o fato, meus queridos, é que já aconteceu. Apesar de que o cristianismo tradicional, descontextualizado, trouxe esse dia do Senhor, do Apocalipse, para os dias de hoje. É onde nós combatemos. Mas vamos nos ligar o que diz as Escrituras e não no sistema religioso. Então o dia do Senhor aponta para duas coisas: o fim e o início. Irmãos, e isso é maravilhoso ao saber que nós estamos tratando aqui nessa parte quando ela estava no início. Enquanto o sistema religioso mal sabe onde começa e mal sabe onde termina. Irmãos, e sinceramente, fazer ou saber ou entender estas diferenças faz toda a diferença em nossa vida. Então, irmãos, aqui estava saindo de cena o quê? A legislação que regia o mundo daqueles dias, que era a legislação judaica. Por que eu falo a legislação que regia o mundo? Porque só poderia ser perdoado o pecado, por exemplo, se fosse dentro do templo. Fora do templo, não há perdão dos pecados. Essa é a grande realidade da legislação que estava vigente naqueles dias. É claro, queridos, que no período de transição que houve de Jesus, quando Jesus morre, quando Jesus asperge o sangue dele, ali ele estava simbolizando que a partir daquele momento o perdão dos pecados não seria mais no templo. É onde eles não entenderam. Porque Jesus já veio quebrando a legislação judaica. E no ano 70 foi o ápice do julgamento de Deus. E esse ápice ele apontava para o quê? Para uma nova legislação. Algo que sairia do âmbito terreno, material, e se encaminharia para onde? Para o espiritual. Por isso que Jesus falou que o reino dele não é comida nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito Santo. E, André, mas como nós podemos afirmar isto? Então a primeira resposta é porque o livro de Apocalipse, apesar de ter sido escrito em grego, é a gramática de um homem que pensava em hebraico quando escrevia isso aí. A pessoa ainda está aí, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Não, deixa eu voltar de novo aqui. Apocalipse capítulo 1. Veja bem essa palavra. Cai aí. No caso aí, e. Essa palavra e. Essa palavra, o emprego dessa palavra, tá? E do texto aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é uma das referências judaicas no texto de Apocalipse, que João usa a partícula grega kai, e na versão King James Version, em virtualmente todos os versículos do Apocalipse. Por isso que, apesar do livro ter sido escrito em grego, todo o pensamento que regia a mente de João era o pensamento hebraico, meu irmão. Como ele também usou em Apocalipse capítulo 9, versículo 11 e Apocalipse capítulo 16, versículo 16. E isso fica evidente na narrativa do Antigo Testamento, onde abundam expressões verbais como e ele estava, e ele viu, e ele disse, e disse, entre outras. Então, muitos estudantes da Bíblia, do sistema religioso, dizem que João, ao escrever este livro em grego, ele mostra que ali estava começando um novo que apontava para o futuro. Muitos até dizem que não foi João que escreveu o Apocalipse. Mas o uso dessa gramática, dessa palavrinha, é uma prova, irmão, explícita, que foi ele que escreveu. Inclusive em outras passagens de Apocalipse, como nos capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 19, 2, versículo 1 e 10, versículo 4, e muitas outras, onde João é diretamente ordenado a escrever o que vê e ouve. A própria passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, atenção, ela tem o seu começo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Ou seja, essa passagem que está aí para vocês, ela teve o começo aqui, eu vou mostrar. Que é o próximo verso, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está aqui.
O dia do Senhor, não é isso que João está anunciando? Aí começa o dia do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, novamente a palavra aí, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Exatamente no capítulo 4, que eu estou olhando para vocês, começa João a descrever o que vê. E nota-se que ele estava em espírito. E esse era o começo do dia do Senhor. O dia de mostrar o que aconteceria e o que estava por vir. Por que estava por vir? Porque João foi recebendo essas visões ao longo de um período que aponta ao final. Irmãos, então o dia do Senhor, biblicamente falando, de Apocalipse, não é algo tão simples como se dizer que domingo é o dia do Senhor. Já viu? Uma expressão muito usada, né, no sistema religioso. Para a mentalidade judaica, o dia do Senhor, ou como aparece em grego na Septuaginta, o dia do Senhor, atenção, é uma referência a um dia de julgamento e retribuição sobre um povo penitente, que é precisamente o tema de Apocalipse. Vamos ver de novo Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Vamos ver o tema do livro. Está aqui, olha. O objetivo. Eis que vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Irmãos, e considere agora Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Olha que narrativa maravilhosa. Estamos falando do começo do dia do Senhor. Aí diz assim: pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? E em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, complementa esse raciocínio. Vamos ver? A batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós já vimos o objetivo. Era para aqueles quem transpassaram a Jesus, que no caso aqui foram os judeus. Tá? Depois diz no versículo 17 do capítulo 6, chegou o grande dia da ira. E Apocalipse capítulo 16, versículo 14, conforme vocês estão vendo, a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso, meus irmãos, tudo isso aí é o dia do Senhor. E não estamos em nenhum momento fugindo do contexto histórico literal, não é verdade? Nós estamos dentro da Bíblia, que é um ambiente estritamente judaico e não gentílico, irmão. E muito menos para os dias de hoje. É por isso que a crítica que nós fazemos, né, aos nossos irmãos futuristas é isso. O contexto é muito rígido. O contexto é muito judaico. Até mesmo se vocês pegarem a linguagem de João, apesar do livro ter sido escrito em grego, que dá uma impressão que isso aqui era para o futuro, Deus já fez isso para o futuro, muita gente questiona isso, mas você vê que é uma linguagem estritamente judaica. Isso tudo é o dia do Senhor. Nós não precisamos fugir, estamos internamente na Bíblia. Irmãos, até Jesus falou desse dia, que seria um dia diretamente sobre Jerusalém, que Deus puniria os seus pecados. Vamos ver onde está escrito isso? Aí no caso aqui, abençoado, eu fiz um compêndio, tá? De Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44, Lucas capítulo 21, versículo 20 e versículo 22. Vamos ler. Dia, diz o texto: pois dias virão sobre você, em que seus inimigos o cercarão com uma cerca, e o cercarão por todos os lados, e o derrubarão por terra, e seus filhos dentro de você. Olha só. E eles não deixem pedra sobre pedra em você, porque eles não saberão o tempo de sua visitação. Mas quando você vir Jerusalém cercada por exércitos, saiba então que sua destruição chegou. Porque estes são dias de retribuição, para que todas as coisas que são escritas podem ser cumpridas. Irmãos,
é impossível você pegar estes versículos com que eu estou apresentando para vocês e levar isso para o futuro. Levar além do ano 70. Então, de acordo com essa abordagem, o dia do Senhor faz mais sentido se for entendido como o dia do julgamento do que como qualquer outra coisa. O fato é que tanto o sistema como nós concordamos com isso. Só começamos o quê? A nos separar em entendimento no que cerne o quê? Ao tempo e os acontecimentos dos últimos dias. Então esse é um fato, é um fato acordado entre nós. Porque tem coisas que nós acordamos com ele e eles conosco, mas tem coisas que a gente começa o quê? A se dissipar deles. Irmãos, e é verdade que esse dia ele é muito confundido também no sistema religioso por atribuir o dia do Senhor como um dia da semana. Aí entra até um folclore, né, abençoado? Que o dia do Senhor, né, é o domingo, né? Isso aí foi uma ideia que foi difundida mais tarde um pouco, né? Essa ideia de transformar o domingo no dia do Senhor partiu dos primeiros pais da igreja para se distanciar do judaísmo e de suas práticas. Então a proibição de se reunir no sábado, porque era comum entre os judeus naquela época, foi formalizada no Sínodo de Laodiceia, entre os anos 363 e 364 d.C. E com base nisso, há interpretações que traduzem diretamente o dia do Senhor como domingo. Mas a verdade é que aqui se tem a ideia o quê? Do iminente julgamento de Deus, terminando a antiga aliança e começando a nova. E que a sua data máxima, conforme nós temos observado ao longo da história, foi no ano 70 d.C. Então, abençoado, nós estabelecemos, nesta parte da mensagem, nós estabelecemos com vocês o dia do Senhor. E que o dia do Senhor é o dia da vingança de Deus. Tá bom? Então o Apocalipse trata sobre isso. Então vamos avançando para entrar agora em cheio nas mensagens direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Irmãos, vocês sabem que o futurismo, eu falei isso no começo, do sistema religioso diz que as 7 igrejas são períodos ou pontos no tempo. E segundo eles estão, né, eles lá estão no período de Laodiceia, estão na sétima igreja. Inclusive no último estudo que nós fizemos, eu apresentei uma tabela em que o sistema religioso criou para definir o período das 7 igrejas ao longo dos 1000 anos, desses 2000 anos. Vamos dar uma olhadinha, eu trouxe de novo essa tabela para esse estudo de hoje. Conforme eu passei, eu estou repetindo aí com vocês, tá ali, ó. Então cada igreja dessa daí, cada carta da igreja de Apocalipse, ela se define um tempo. Por exemplo, Éfeso, ela foi até o ano 100 depois de Cristo. Esmirna foi um período entre 100 e 313. Pérgamo foi um período entre 313 e 358. Tiátira, período foi entre 538 e 1517. Sardes foi o período da Reforma, entre 1517 e 1750. E aqui já diverge, porque a Reforma até hoje é vista pela católica como uma insubordinação da igreja. Eles têm o protestantismo como uma rebeldia. Claro que ninguém sai afrontando ninguém, mas essa é a verdade. Então, Filadélfia, que foi entre 1750 e 1900, período da igreja, e cada um tem um motivo, tá vendo aí? E Laodiceia, que é o período atual, que está desde 1900. E esse, segundo eles, vão até os fins do tempo, tá bom? Agora, irmãos, vamos questionar isso aqui. A ideia é questionar isso aqui, é refutar isso aqui. Isso está errado. Irmãos, isso está errado. Se isso aí fosse verdade, por que João, na visão de João, ele diz isto aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, aqui nós começamos a separar os entendimentos. Diz o texto: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas que existiram, ok? Relatos históricos. E diz, e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Então, irmãos, a ideia é mostrar que o texto
esse texto aí se refere de fato às 7 igrejas na Ásia naqueles dias, naquele momento. E não que isto possa simbolizar 7 períodos da igreja. Nós precisamos rechaçar esse entendimento e mostrar a interpretação correta desse texto. João, estando então espiritualmente no dia do Senhor, entendemos desta forma, no dia do julgamento de Jesus Cristo, que foi para retribuir aqueles que o transpassaram, no caso são os judeus. Vejam que o contexto está estritamente judaico. João entra no céu, vê Jesus em sua glória maravilhosamente. Anota isso, abençoados. João está em sua mente, em um plano espiritual. E no verso 14, ele vê o seguinte, acompanha comigo. Apocalipse 1,14. Diz, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Olha aí, abençoado. A quem está João se referindo? Ao próprio Jesus, né? E o que acontece com João depois dessa visão? Ele entra no céu, onde vê certos símbolos, dos quais ouve a sua interpretação. Então, o que João está vendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 20? Vamos voltar de novo, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O que João está vendo? João está vendo símbolos. João está vendo símbolos e está ouvindo o quê? Sua interpretação. Então, qual é o símbolo? As 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas, aí primeiro ele vê as 7 estrelas na mão direita e 7 candelabros de ouro. Essa é a visão. Qual é a interpretação? As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Está entendendo? Então João vê e interpreta. Então os símbolos que ocupam os capítulos 2 e capítulo 3 de Apocalipse são as 7 estrelas que Jesus segurava em sua mão direita, as igrejas. E os 7 candelabros de ouro que cercavam, que são respectivamente 7 anjos e 7 igrejas guardadas por anjos. Dessa forma, os símbolos do Apocalipse... Atenção, abençoado. Muita atenção nessa hora. Os símbolos do Apocalipse não são ilustrações vazias que têm interpretações abertas. Não tem, abençoado. Isso é uma interpretação estritamente judaica pertencente àquele tempo. Olha desde o capítulo 1 que estamos mostrando para vocês. Então, nesse verso, não cabe outra interpretação, e sim que é um veículo para se referir a coisas bastante concretas e reais. Porque quando o sistema religioso usou essas igrejas para dizer que significa pontos ao longo da história, ela retirou da Bíblia, ela retirou do contexto. O nome disso é exegese. Eu vou mostrar o que é exegese para vocês. Então, irmãos, é simbólico, porém entendemos o que? Literalmente. Vou repetir para você. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, porque eu preciso afirmar isso olhando para vocês. Irmãos, vou repetir. Porém, nós entendemos isto literalmente. Mas aqui o cristianismo tradicional diz que é um simbolismo. Diz que é uma linguagem de figura. Então, quando a linguagem de figura está beneficiando eles, eles correm para a linguagem de figura. Quando a linguagem de figura não está beneficiando o entendimento deles, eles partem para a literalidade. Sendo que a gente não pode fazer isso na Bíblia. É o que está no texto, não é o que eu quero entender, não é. Eu não posso forçar um texto para subentender outra coisa, que é isso que quer dizer exegese. Então, abençoado, a título de esclarecimento disso que eu estou falando, eu estou falando isso por quê? Porque inúmeros autores interpretaram alegoricamente o teor dos símbolos de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Por isso, por conta deles, e não da Bíblia, tá? Diga-se de passagem, eles passaram o entendimento errado de que as 7 igrejas se refiram a pontos no futuro. Então, atenção, irmão, mais uma vez atenção. Nesse sentido, não deve se perder de vista
que o que é passível de interpretação, segundo uma figura literária, é o símbolo e não o teor ou o significado do símbolo. O que eu estou dizendo é que o sistema se preocupa em compreender o significado dos símbolos em si e não da figura literária que eles estão inseridos. Se eles estão inseridos naquele momento e que há um contexto que eu estou explicando para vocês, como é que eu posso tirar isso e entender isso como um símbolo de hoje, por exemplo? Irmão André, eu não estou entendendo. Tá bom, então eu vou te explicar. Presta atenção. Vou dar um exemplo prático. Vai ajudar vocês, tá? O que eu quero passar para vocês, atenção. Quando nós olhamos, quando nós observamos uma figura, você está olhando uma figura que é uma pomba branca. Você está olhando uma figura de uma pomba branca. O que lhe vem à mente esse símbolo? O que lhe vem à mente quando você vê um retrato de uma pomba branca? Que é um símbolo de paz, que é um símbolo de inocência, que é um símbolo de humildade. Esse é o símbolo quando você pega. Você pegou, eu mostrei, estou mostrando para vocês uma figura de uma pomba. Só a figura. Vocês vão analisar segundo o entendimento que vocês têm, sim ou não. Não é isso? Mas dependendo, atenção, mas dependendo do contexto que essa figura de pomba, da pomba branca, tá? Pomba branca, ela está inserida, ela pode ter outros significados, sim ou não? Porque quem vai mandar é o quê? O contexto, sim ou não? Quem manda é o contexto, não o símbolo. Sim ou não? Eu estou errado? Claro que pode, irmãos. Claro que pode. A pomba branca, dependendo do contexto, pode parecer ser guerra. E aí? Você vai mudar o que está escrito? Por isso, meus queridos, nós devemos ter o máximo de atenção, porque o significado de um símbolo nem sempre é o que representa aquele símbolo. E aqui neste caso, é real e literal. Sem contar que o próprio símbolo, o próprio livro de Apocalipse, oferece a interpretação da maioria dos símbolos, que são óbvios de reconhecer. Eu não preciso tirar nada de Apocalipse para entender nos dias de hoje. Assim foi com 666. Assim foi com os 7 reis de Apocalipse. Eu vou falar isso aí agora. Então a interpretação correta, por exemplo, de Apocalipse capítulo 1, versículo 20 e versículo 3, capítulo 3, versículo 22, é que os 7 castiçais simbolizam 7 igrejas. O próprio livro identifica isso e oferece uma mensagem particular para eles. Vamos ver? Vamos ver, abençoados? Vou voltar. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, já está até aí, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Não estava não. Deixa eu voltar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que nós lemos, né? Aí está mostrando os símbolos, está mostrando o que são esses símbolos, não está interpretando? Não é isso? Eu vou para a história e eu busco lá as 7 igrejas. E aí no versículo seguinte, capítulo 3, versículo 22, diz o texto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas de quê? De hoje? Não, de lá. Irmãos, veja agora nessa figura que eu criei aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor o símbolo e o seu significado. Tá ali, eu vou mostrar essa figura. Imagem 1, tá aí. O símbolo, qual é o símbolo da profecia? 7 candelabros. Qual o significado real? 7 igrejas em particular. Tá vendo como é que eu faço? Então os 7 castiçais de ouro lá de Apocalipse capítulo 1, versículo 12, simbolizam o quê? As 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sítios existentes no primeiro século, irmão. Não há mais significado do que isso, pois é assim que a própria profecia da igreja determina. Vamos ver o mapinha, abençoado, que eu gosto de trazer essas figuras. Está aqui, ó. Olha o mapa aí, ó. A Turquia, que aqui é a Turquia, a Ásia Menor, tá? E tá ali, o local das 7 igrejas. Irmãos, o grande erro de interpretação do cristianismo tradicional vem de atribuir um significado agora às 7 igrejas, onde se busca uma alegoria entre as igrejas e outras coisas. É uma maneira de fazer o famoso puxadinho
Eles estão fazendo puxadinho de Apocalipse até os dias de hoje. Aí vê aquela história do relógio, né, de Apocalipse. No último segundo, no último milésimo. Besteira. E como eu disse, torna a repetir, que para o futurista, cada igreja dessas aí representa um período histórico da igreja, irmão. É uma coisa antibíblica, irmão. Isso não é admitido internamente, isso não pode ser admitido dentro do livro, ou seja, pela profecia de Apocalipse. Isso aí é pura exegese. André, o que é exegese? Vou mostrar para vocês o que é exegese. Aí o texto. Exegese é uma abordagem interpretativa de um texto que consiste em impor a própria opinião ou ideias pré-concebidas no texto em questão, em vez de buscar compreender o seu significado original. É uma forma subjetiva de interpretação em que o leitor projeta sua própria visão de mundo no texto, ao invés de se basear nas evidências presentes do próprio texto. Isso aí, meus irmãos, é uma exegese. Ou seja, uma forçação de barra. Foi isso que o sistema religioso fez em relação à autenticidade da definição das 7 igrejas da Ásia, como há várias etapas da igreja ao longo de 2000 anos. Irmãos, embora o Apocalipse seja simbólico, a interpretação de seus símbolos deve ser restrita ao que próprio livro diz. Porque muitos falam, não, é figura de linguagem, não, é simbólico e tal. Mas dentro do livro nós encontramos. E no mais, se nós tivermos de sair do livro de Apocalipse, vamos buscar aonde? Vamos buscar aonde? Em livros anteriores. E a Bíblia apresenta 65 livros, irmãos, para que você busque respostas. Não precisa sair daqui. No máximo que você pode fazer é buscar na história daqueles dias, não desses dias. Daqueles dias. E aí nós encontramos, né? As 7 igrejas fundamentadas lá na Ásia, na Turquia hoje. Nós vamos buscar onde? Na geografia. De quando? Aqueles dias. Hoje, claro, que não existe mais. Então, abençoados, vocês estão entendendo como o sistema religioso trabalha? Então, o Apocalipse, ele é simbólico. Mas a interpretação de seus símbolos deve ser restrita ao que o próprio livro diz. Ou, na falta disso, como eu falei, é o significado que eles têm em outros livros da Bíblia. Em última análise, na literatura extra-bíblica daqueles dias. Então essa deve ser a base interpretativa de um estudante que respeita as escrituras, e não o contrário, forçar um texto para caber uma profecia nos dias de hoje. Isso é pura exegese. Uma vez lançada ou alcançada a interpretação do símbolo, você alcançou. Não se deve cair na tentativa de encontrar um significado adicional, algo subjetivo, que possa encaixar no que eu penso a respeito da vida, das coisas, do mundo, principalmente na mente de hoje. É isso que que aconteceu com as doutrinas do sistema religioso. Isso também ocorre em muitos outros símbolos do Apocalipse, como eu vou mostrar aqui para você. Eu falei isso, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, onde fala de 7 montanhas que são referências a 7 reis. Aqui o sistema religioso usou a exegese. Exegese, não é exegese não, porque exegese é uma interpretação minuciosa do texto. Exegese. Exegese, que é uma inadequação, ou seja, você cortar esse versículo aí e falar que, por exemplo, não, essas 7 cabeças aí, esses 7 reis são reis, não são imperadores. Nós não podemos admitir que sejam imperadores, são reis. Então são reis, os reis vieram na história ao longo dos 15, dos 14. Claro que eu estou viajando na maionese, mas isso é uma exegese. O texto está aí. Eu já falei sobre esse texto aí, apontando que a datação do Apocalipse. Então o que eu fiz para determinar a data do Apocalipse? Eu fui atrás, abençoado. Eu não vim para os dias de hoje para dizer que isso aqui ainda vai acontecer. Porque eles estão lá quando Jesus falou, anota
as coisas que você vai ver, as coisas que vocês verão, que você verá. E em breve deve acontecer. Né? Anota as coisas que estão acontecendo, as coisas que em breve irão acontecer. Então, o Apocalipse, para o sistema religioso, a partir dessa palavra, eles começaram a jogar para os dias de hoje, puxadinho. Só que isso não é uma interpretação bíblica adequada. Aí tá, aqui é preciso o quê? Sabedoria, pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes, onde a mulher governa, e também representam 7 reis. Aí a gente vai lá em Roma, está lá os 7 montes. Roma era cercado por 7 montes. Histórico isso. Aí vamos contar os 7 imperadores, desde aquela época. Aí a gente vê lá primeiro, tal, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí mais na frente você vai ver, um está de pé, que é Nero, mas é preciso que ele caia e virar outro rapidamente, que foi Gaia. Isso mostra o quê? Que esse livro foi escrito antes do ano 70, antes do templo cair. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o correto, como analisamos em estudo antes, ou seja, para isso precisamos procurar evidências internas dentro da Bíblia. Seria simplesmente entender que as 7 montanhas são 7 reis. Ou as 7 montanhas são as montanhas que baseiam ali Roma, e os 7 reis são os 7 imperadores. E não que esses reis, por sua vez, venham a simbolizar 7 nações do Mediterrâneo, ou 7 períodos da história de Roma. Isso seria mais uma exegese aplicado do sistema religioso para retirar o Apocalipse do seu tempo. Ou seja, a leitura de significado deste texto não é apoiado pelo contexto ou pelos elementos linguísticos presentes. Então, com esse entendimento daquilo que o sistema religioso fez, a uma grande quantidade de textos, nós podemos dizer que a mensagem das 7 igrejas da Ásia Menor está altamente condicionada pela breve vinda de Jesus, não pelo como o sistema diz. E aqui nós paramos por hoje, tá bom, meus irmãos? Esse entendimento aí está excelente para vocês. Então, para o próximo estudo, para que nós possamos ver e comprovar que as igrejas, as promessas feitas às igrejas, as 7 igrejas, são promessas bem reais, tá? E que cada igreja se enganjou naqueles dias para alcançá-la. Nós vamos ver, é mais uma autenticidade de que nós não podemos tirar o contexto das 7 igrejas de Apocalipse. Está dentro do seu tempo. Irmão, então daí você pode começar a refletir, principalmente você que tem acompanhado nossos estudos, porque o nosso intuito e objetivo é te desafiar a pensar. Então você pode começar a refletir no que fizeram com os outros temas lá das doutrinas do sistema religioso. Nem tão sistemáticas assim. Como eu passei ontem para os abençoados, né, lá no WhatsApp, falando sobre a questão do inferno, né, o descontexto bíblico, que é a palavra inferno. É uma exegese. O inferno criado pela igreja, esse inferno de fogo, de água, de chama, é um exegese. Eles tiraram aquele texto e começaram a pensar nos dias de hoje. Enquanto a palavra é clara, inferno é sepultura. Tá bom, abençoado? Então estamos chegando ao fim, mas vamos fazer uma conclusão rápida, tá? Nós, nesta mensagem, argumentamos que a interpretação do dia do Senhor mencionado no livro do Apocalipse como um evento futuro é equivocado e que se refere a um evento específico no passado, a queda da legislação judaica no ano 70 DC. E aí foi a destruição total ali. Criticamos a exegese, que seria a interpretação tendenciosa das escrituras, e sugerimos que devemos nos ater ao que as escrituras realmente dizem sobre o assunto. Se ela diz, está dito, não preciso ficar por aí vagando, tá? Apontamos que o dia do Senhor pode ser interpretado como o fim, né, e o início de algo, e que isso é importante para entendermos em que momento estamos hoje na história. Isso é importante, tá? Também argumentamos que as construções gramaticais utilizadas no livro de Apocalipse provam que o autor foi realmente João. João escreveu em grego, porém com a mente totalmente judaica. Defendemos que as igrejas mencionadas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 são literais e representam igrejas reais que existiam na época em que o livro foi escrito, tá? E que não há razão para interpretá-las como símbolos de períodos históricos ou de igrejas futuras. Tá bom, abençoado? Lembrando mais uma vez aos senhores que essa
essa mensagem de hoje está na apostila número 9. Quem gosta de estar bem alicerçado na palavra, entender melhor, lá tem muito mais conteúdo. Tá bom, meu irmão? Adquira hoje mesmo. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram até agora, tiveram a paciência de 49, 50 minutos de mensagens, mas que espero que seja amplamente benéfico para vocês, tá bom? Graça e paz a todos. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.